O teatro na Grécia não surgiu ou nasceu, mas foi se forjando. Antes de seguir, vale lembrar que teatro se desenvolve a partir da ideia de contar histórias, de criar narrativas, em que uma pessoa fala ou representa enquanto outras escutam ou assistem. Se assim entendemos teatro, podemos rememorar os primeiros traços do teatro grego já no texto clássico de Homero, a Odisseia. Na narrativa épica de Homero, encontramos o personagem Demódoco, poeta que frequenta a corte de Alcínoo, rei dos Faécios na ilha de Faécia. Na estadia de Odisseu em Faécia, Demódoco canta 3 canções narrativas. Enquanto Demódoco canta as canções narrativas, Odisseu as ouve. Princípio teatral. Outro ponto importante da história grega para o desenvolvimento do teatro são os ritos a Dionísio, o deus do vinho, da vegetação, do crescimento, da procriação e da vida. Com essas características já podemos imaginar como eram esses rituais, né? Nesses ritos, os sacerdotes e seguidores de Dionísio se reuniam no templo e saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. E Igor, por que esses ritos são tão importantes para a origem do teatro? Em primeiro lugar, pela caracterização. No culto a Dionísio, era feito um ritual de sacrifício de um bode, e o coro, durante a procissão, utilizava máscaras de bode. Nesse gesto, já encontramos uma característica importantíssima do teatro, a personificação de outro ser que não seja eu, além da própria constituição narrativa do rito. Os cânticos de louvor ao Deus traçavam uma história que era ouvida por aqueles que não faziam parte do coro, mas que estavam participando do ritual. E aqui vale lembrar que estamos falando de um ritual a um Deus que remete à abundância, conquistas e alegria. Logo, a estrutura do ritual era festiva. Todos participavam de maneira alegre e envolvente. Mas voltando. Inicialmente, os ritos também não carregavam em si mesmos uma estrutura organizada a ponto de podermos lê-los enquanto teatrais. Outra figura é a responsável pela organização cênica do teatro grego. E essa figura é Árion de Lesbos. Árion, muito amigo do governante de Corinto, Perianto, conseguiu sua confiança para organizar os ritos de louvor e agradecimento a Dionísio. Em sua organização, conseguiu com que o coro, que utilizava as máscaras de bode, desenvolvesse um acompanhamento mimético dos cantos de tirambos. Uma pequena partitura, quase como uma pequena coreografia. Assim, conseguiu que poesia, dança e canto estivessem juntas em uma mesma produção. 2 séculos depois, isso se tornaria o teatro. Passado algum tempo, em 534 a.C., Pisístrato, importante produtor artístico da época, leva a Atenas Téspis para participar das Dionisíacas, que eram esses ritos destinados ao deus Dionísio. Téspis, em um determinado momento do rito, se desloca do coro e começa a conversar com o condutor do coro. Surge aí a imagem do respondedor, que, algum tempo depois, se tornará o ator. Depois desses acontecimentos, a organização cênica dos ritos foi ganhando formas e contornos mais específicos do que hoje entendemos como teatro. E é sobre isso que vamos falar agora. A primeira configuração é o lugar. Quando essas formas e contornos vão se afirmando, as representações passam a acontecer em um lugar específico, que os gregos vão chamar de theatron, que significa lugar onde se vê ou lugar para olhar. E esse espaço eram as grandes arenas. Em algumas, a capacidade chegava a 10.000 pessoas. Essas arenas e semi-arenas eram construídas ao ar livre e se constituíam de 3 partes principais: o proscênio, a plateia e a orquestra. Em seguida, os atores. Diferentemente dos cultos a Dionísio, nesse enquadramento do theatron, apenas cidadãos podem representar. E a gente precisa lembrar que na Grécia, nesse período, apenas homens com mais de 21 anos, atenienses e filhos de pais e mães atenienses eram considerados cidadãos. Então, Igor, como esses atores faziam para representar, por exemplo, papéis de mulheres? Isso nos leva ao próximo ponto. Com máscaras e tamancos. Era assim que eles representavam, por exemplo, as mulheres. As máscaras eram elementos essenciais para o teatro grego. Eram elas que possibilitavam que os atores interpretassem diversos papéis, inclusive
personagens femininas, personagens mulheres, além de servirem como excelente ressonador. O espaço teatral, como vimos anteriormente, era muito grande e todas as pessoas precisavam ouvir. Logo, a arquitetura das máscaras possibilitava que as vozes ecoassem mais longe e alcançassem os lugares mais distantes. Nessa mesma perspectiva, os atores também precisavam ser vistos. Logo, o uso de tamancos auxiliava na elevação do corpo do ator. Esses dois elementos diminuíam a possibilidade de locomoção no proscênio, já que eram muito pesados. Então a atuação era muito mais textual do que corporal. E como a gente vai ver em outro vídeo, o texto para os gregos era realmente muito importante. E aqui vale a gente pensar em um ponto importante. Embora apenas cidadãos pudessem atuar nos espetáculos, todas as pessoas podiam assistir. Mulheres, crianças, jovens menores de 21 anos, os escravos. Os festivais de teatro eram momentos importantes não só para o entretenimento dessas pessoas, mas também para propiciar a elas a sensação de pertencimento ao coletivo. Mas precisamos ter atenção nesse ponto. Além de uma função social e política no que diz respeito ao sentimento de pertencimento, o teatro também teve uma importância didática para os gregos. Através das tragédias eram ensinados grandes mitos, como o Édipo Rei, por exemplo. E na Grécia, os mitos também tinham uma função didática muito importante de construir uma visão política do certo e do errado, do bom e do mal. Com o teatro isso não vai ser diferente. Vamos pensar junto. Nem todos podem atuar, mas todas as pessoas podem assistir. Os textos encenados rememoram famosos e importantes mitos que fundam muitas crenças e disposições políticas da Grécia. Os governantes enxergam, então, nessa junção, um poderoso dispositivo de coerção, um poderoso dispositivo didático para o controle e manutenção de uma determinada narrativa, de uma determinada ordem social. Embora houvesse essa como uma das suas funções, o teatro grego também desenvolvia críticas ferrenhas às coisas, principalmente com a comédia. É tão tal que, em comparação à tragédia, a comédia é considerada pelo Aristóteles um gênero menor. E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre um pouquinho da história do teatro na Grécia, um pouquinho da sua estrutura social e política. No próximo vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre a tragédia e sobre a comédia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!